nome de Jesus, aprender tudo que vai ser ensinado, que ele não perca a essência da humildade e ele possa retornar, meu Deus, trazendo muitas coisas boas em sua bagagem para poder nos ajudar a fazer essa obra. É o que eu te peço e eu o abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pedro, agora vai aqui ou vai lá para baixo? Então vamos lá. Glória a Deus. O mensageiro de hoje, irmãos, é o nosso diácono. Agora é diácono. Glória a Deus. Pedro. E ele vai ter esse compromisso, essa responsabilidade agora de trazer uma palavra de Deus para nossas vidas. Quem quer receber de Deus? Então ore para que Deus libere essa palavra ao nosso coração. Bendito Deus, aqui está teu filho nesse momento da ministração de sua palavra. Pai, que o Senhor esteja revestindo ele, meu Deus, de autoridade, de discernimento, de sabedoria e de todas as outras ferramentas necessárias para trazer hoje, meu Deus, a palavra que está em seu coração e que ela seja, meu Deus, por ti liberada para poder falar à sua igreja. Quebra os impedimentos no reino do Espírito, na mente e no coração, e qualquer impedimento ou intervenção, tanto, meu Deus, na liberação como na recepção da sua palavra, sejam agora anulados em nome de Jesus, e que somente teu Espírito Santo tenha liberdade de falar e operar em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Sem muita perca de tempo, você que trouxe a sua Bíblia, abre ela junto comigo, para que nós possamos fazer a leitura do texto e tratarmos daquilo que Deus nos propôs. Texto base da festividade, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Quem achou, diga eu. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Peço a atenção dos meus irmãos, nesse pouco tempo que nos resta, para nós sairmos daqui com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? João, capítulo 3, versículo 16. Hoje estamos diante de um dos versículos centrais das Sagradas Escrituras, um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido de toda a Bíblia. João 3,16 é o coração
do Evangelho de Cristo. Agostinho de Hipona, falando sobre esse versículo, ele vai dizer que João 3,16 está contido em suas palavras o resumo de todo o plano da salvação em pouquíssimas palavras. Nesse único versículo, nós temos contido todas as verdades principais da nossa fé cristã: queda, redenção, justificação, perdão, salvação. Tudo isso em um único versículo. É por esse motivo que Martinho Lutero chama esse versículo de o Evangelho em miniatura. E o que torna esse versículo tão grandioso assim e tão conhecido é o fato que esse único versículo está orbitando, está girando em volta do ser de Deus. Em outras palavras, toda a dinâmica de João 3,16 acontece dentro daquilo que Deus é. E o que é que o nosso Deus, Ele é? Deus, Ele é amor. Deus é amor. E é justamente isso que está expressado aqui, e é por isso que esse versículo ele é tão grandioso. Porque em João 3,16 a eternidade grita em alto e bom som: Deus é amor. E Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho por amor de todos aqueles que não mereciam, para que todos aqueles que não mereciam, assim crendo, fossem salvos e não perecessem na eternidade em condenação. E aqui está expresso o amor de Deus. E convenhamos que falar acerca do amor de Deus é um assunto complicado, para não dizer impossível. Diante do amor de Deus, a única coisa que nos salta na alma é o espanto. Ao contemplar Deus em amor, só nos resta essa pergunta sem resposta que foi escolhida como tema: que amor é esse? Como explicar esse amor? Como descrever esse amor que Deus é em palavras? C.S. Lewis, certa feita, falando acerca de Deus, ele vai dizer que no dia que nós, seres humanos, conseguirmos entender e explicar Deus em sua totalidade, de duas uma: ou aquilo que nós estamos entendendo e explicando não é Deus, ou você é Deus. Deus não dá para ser sistematizado, Deus não dá para ser explicado. O amor que Deus é, porque nós temos uma tendência de pensar em amor com categorias humanas, e às vezes quando vamos falar do amor de Deus, nós acabamos incorrendo no erro de reduzir e pensar a partir de categorias humanas, como se o amor de Deus fosse um atributo. Nós sabemos que atributo são características que alguém possui, porém no tocante a Deus, o amor não é uma característica de Deus. Deus, Ele não sente amor. Deus, Ele não ama. Não é sobre categorias humanas. Deus, Ele é o próprio amor. Não é sobre ter uma característica, não é sobre ter um sentimento, é sobre aquilo que Deus é. Porém nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de pensar amor a partir de categorias humanas.
E aí a gente se deixa levar pela ideia popular de amor enquanto um sentimento, amor enquanto uma emoção, sendo baseado na cultura, nos filmes, novelas, e a gente romantiza a coisa e acaba pensando o amor como se fosse uma sensação, uma emoção. Porém, as expressões de amor que nós temos diante dos nossos olhos nas relações humanas são expressões de amor fadadas à nossa natureza caída. Toda e qualquer expressão de amor humana e terrena, ela é imperfeita. Por mais que seja genuína, um amor de uma mãe para um filho, da esposa para o esposo e vice-versa, um amor entre irmãos, todas essas expressões e manifestações de amores humanas são insuficientes, imperfeitas e muitas das vezes têm prazo de validade. E às vezes, dependendo da condição, o amor que existia acaba. É por esse motivo que nós não podemos pensar acerca do amor que Deus é com as categorias de amor humanas. Quem me entende, diga amém. Porque o amor perfeito, o amor pleno, o amor incondicional, que não depende de condições de troca, de barganha, de alimentação, o amor que não tem prazo de validade, que é eterno, esse amor, ele não existe, ele é. O amor perfeito não existe, ele é. E esse amor, ele é uma pessoa e tem um nome: Jesus, o nosso Cristo. Você conhece esse amor? Não dá para explicar, não tem como entendê-lo a partir de categorias e comparações humanas. A única coisa que nós podemos fazer é tentar de alguma forma observar, contemplar e de forma espantada dizer: obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor é. Certa feita, o próprio Deus, através de um contraste humano, tentou mostrar o escândalo que é o seu amor. Por volta do ano 755, no Reino do Norte, em Israel, o rei que estava no trono era Jeroboão II, preste atenção. E no ano 755, a nação de Israel, que foi escolhida por Deus e recebeu uma aliança no Monte Sinai, e através dos profetas Deus disse para ela: eu sou seu e tu és minha. A partir de hoje nós temos um relacionamento. Eu te amo, Israel. Tu és a minha esposa. Eu serei fiel a ti e eu espero que tu também, Israel, sejas igualmente fiel a mim. Porém, a gente conhece a história que Israel, assim como eu e você, não conseguiu ser fiel a Deus como Deus era fiel a ela. E no ano 755, a nação de Israel, a esposa de Deus, que tinha uma aliança, se afundou na idolatria e começou a adorar os deuses dos fenícios, os Baalins. E na primeira vez que Deus falou ao seu povo através da lei, o principal mandamento era o Shema, que Deus dizia: ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, me amarás de todo o teu coração,
com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e Israel, acima de tudo, não terás outros deuses diante de mim. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Porém, essa mesma nação que ouviu isso de maneira audível de Deus a partir do Sinai, agora estava seguindo os deuses ídolos dos fenícios. Aí Deus resolve falar com esse povo, e nessa feita nós temos aqui a tentativa de Deus de mostrar para esse povo o que era o seu amor. Deus desce na casa de um jovem moço chamado Oséias, e Deus fala ao coração de Oséias, dizendo: Oséias, tu estás vendo a situação da nação? E Oséias diz: sim, Senhor, lamentável. Pois bem, Oséias, você concorda que esse povo está indo de ladeira abaixo? Concordo, Senhor. Pois bem, Oséias, eu quero que tu sejas o meu profeta para falar contra a idolatria desse povo. Aí Oséias disse: eis-me aqui, pode me usar, Senhor. Qual é a primeira profecia que eu vou ter que liberar? Vai ser em praça pública? Pode me dizer que o que o Senhor disser, eu confronto esse povo. Aí Deus diz: calma, Oséias, eu não quero falar através da tua boca, eu quero falar com esse povo através da tua vida. Primeira coisa, Oséias, eu vou te dar um casamento. Aí Oséias, solteiro, pensou: oh, maravilha, uma companheira para me ajudar no ministério profético. E sendo escolhida pelo próprio Deus, não pode vir coisa ruim, certo, Oséias? E eu já escolhi ela. Anota o nome. Aí Oséias pega o papel, a caneta, e Deus diz: o nome dela é Gomer. Anota o nome do pai dela, Oséias. Como é o nome do pai dela? É de família. O nome do pai dela é Ben. Anota o endereço. Vou dar tudo certinho. Você vai buscar ela, certo? Certo. Aonde eu vou, Senhor? Qual é a rua? Você vai buscar ela em uma casa de prostituição. Porque a sua futura esposa, Oséias, ela nesse exato momento é uma prostituta. Mas você vai lá, Oséias, vai tirar ela do prostíbulo, vai dar a ela roupa, comida, um lar, vai dar honra, vai reintegrar ela na sociedade, vai devolver a ela tudo aquilo que ela mesma manchou. E Oséias, sendo profeta, e profeta não manda em si, nem tem vontade, Oséias vai, contrariado sim, confuso sim, perturbado sim, mas vai. Agora imagine a cena: o filho do sacerdote entrando em uma casa de prostituição, e as pessoas olhando e dizendo assim: oxe, se desviou, veio comprar o amor. O que é que tu quer aqui, menino? Aqui não é lugar para você. Aí Oséias, no meio do prostíbulo, ergue a voz e diz: eu vim aqui procurando uma pessoa. Como é o nome dela? Gomer. Aí a mulher se apresenta, achando que ia prestar algum serviço, e o profeta diz assim: mulher, tem uma proposta para te fazer. Eu quero casar com você. Aí eu imagino a prostituta coçando a cabeça, confusa, dizendo assim: como assim? Porque ela estava acostumada com os homens indo lá, pagando por uma noite, um momento, usando ela como objeto, indo embora como se ela fosse invisível na sociedade. Aí agora tem um moço de família, filho de sacerdote, profeta, oferecendo a ela uma dignidade e um lar. Ela estranha, mas aceita. E ela sai do prostíbulo com Oséias. Oséias dá a ela um novo lar. Quem me entende, diga amém. Preste atenção. Bota uma aliança no dedo dela, reintegra na sociedade, todo mundo falando, sim ou não?
mas era Deus que estava mandando. Passam-se os dias e Gomer volta a praticar as suas antigas práticas e começa a atrair Oséias. Aí, pela lógica humana, social, terrena, tá vendo aí que isso não ia dar certo? Estava na cara que isso não fazia sentido. Devolve ela para onde tu tirou, segue tua vida, tu se enganou, isso não é a voz de Deus. Só que Deus colocou um amor tão grande no coração do profeta, que ela traía, mas ele não conseguia abandonar a mulher. E ele perdoava, e ela voltava a trair, e ele perdoava, e ela traía de novo, e ele perdoava. Aí tinha dias que ela saía, passava o dia em prostituição, e sabe o que o profeta fazia, movido por um amor estranho, terrenamente falando? Ele sabia que ela estava com fome, e ele levava a comida para a porta do prostíbulo, ele levava uma veste para ela trocar, para ela se reorganizar, como se nada tivesse acontecendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Um escândalo, sim ou não? Até que chegou um dia que ela volta para casa e diz assim: me arrependi. E ele diz: tudo bem, pode voltar para casa, a porta está aberta, está tudo certo. Até que certo dia, em meio a um ADR, ela disse assim a ele: cansei dessa vida, eu irei voltar para os meus amantes. Aí Oséias olha dentro do olho dela e diz assim: tu correrás atrás dos teus amantes e não alcançarás, porque eu cercarei o teu caminho com espinhos, levantarei muralhas, tu correrás, se cansarás e não alcançarás, e tu irás se encontrar no meio de um deserto, com fome, com frio, sem vestes, e quando tu estiveres no deserto, tu irás lembrar do teu amado. Mas ela vai, corre, tenta, busca, procura, mas não acha. Mas ela não volta para casa. Até que os anos passam. O ministério de Oséias durou cerca de 25 anos. E eu não sei exatamente quantos anos ela passou distante, mas certa feita, e aqui eu já vou me encaminhando para encerrar, o profeta estava em casa. E de repente chegou uma notícia dizendo: Oséias, está acontecendo uma negociação em praça pública. Estão vendendo mulheres como escravas, mulheres que foram estragadas pelo pecado e pela vida, e que hoje já não são mais atraentes, porém elas estão servindo agora como escravas. E sabe quem está lá, Oséias? Gomer. Está sendo vendida como escrava. Como é que ela está? Está destruída, está acabada, o semblante abatido, a beleza, a formosura já se foi, não tem mais atração humana, só serve para ser escravizada. Aí o profeta corre para a praça pública para acompanhar a negociação. Aí eles começam a pegar as mulheres como objeto e vendendo como escravas, até que pegam uma pela mão e diz assim: essa é Gomer, ex-prostituta, está sendo vendida como escrava. Alguém pergunta: qual o preço? Quanto está valendo? Está valendo muita coisa não. 15 peças de prata, 2 medidas e meia de grãos de cevada, e você leva. Aí lá no fundo, um homem levanta a mão e diz: eu compro. Quem era o homem? Oséias. Que amor é esse? As pessoas, ao verem aquela cena, pensaram: agora ela vai pagar por tudo que ela fez com esse homem.
ele vai comprar como escrava e vai escravizá-la para ela pagar tudo o que ela fez. Aí o profeta pega pela mão, leva para casa e diz assim: vamos voltar. Eu te perdoo apesar de tudo que você fez. O amor que eu sinto por você é maior do que todo abandono, desprezo, traição. Eu vou te devolver a sua dignidade mais uma vez. Eu vou te dar um lar mais uma vez. Vou te dar mais uma chance. E ele traz ela para casa, e mesmo sem formosura, mesmo sem ter mais nenhuma funcionalidade estética, ele traz ela de volta e a aceita como esposa. Aí depois de tudo isso, todo mundo vendo, aí Deus volta a falar com Oséias e diz: Oséias, agora você está pronto para profetizar. Por quê, Senhor? Porque agora você sente exatamente o que eu sinto com esse povo. Eu me sinto, Oséias, um homem traído, casado com uma prostituta. Agora vai para a praça pública, Oséias, e pergunta a esse povo: quantas vezes eu desamparei esse povo? Pergunta a esse povo, Oséias, quantas vezes eu fui um mau esposo para esse povo? Quantas vezes eu fui infiel? Lembra esse povo dos 40 anos no deserto, Oséias. Lembra para eles que eles me traíam durante a noite com os ídolos dele, e durante o dia, quando o sol estava escaldante na cabeça, eu era para esse povo ingrato uma coluna de fumaça. Lembra para eles que eles olhavam para o Egito e desejavam voltar para lá, e de noite eu não deixava passar frio, eu era uma coluna de fogo. Lembra para eles, Oséias, que apesar da fraqueza, da infidelidade deles, eles cresciam, as roupas cresciam junto, os pés cresciam, os sapatos cresciam também. Eu fazia comida cair do céu, fazia pedra jorrar água para dar de beber a esse povo, porque eu sou apaixonado e eu não desisto. O amor que não cansa, o amor que perdoa, o amor que suporta, o amor que não desiste. E essa prostituta, quem é? É duro e pesado de dizer, mas somos nós. Nós somos essa mulher ingrata. Nós somos essa mulher infiel. Que Deus nos cobre de bênçãos, de saúde e fidelidade, que Ele nos protege, não nos deixa faltar nada, mas a gente vez ou outra entrega o nosso coração, a nossa devoção, a nossa energia para tudo e qualquer coisa, menos para Ele. Estou falando de mim, estou falando de você. Deus está falando de nós. E nessa noite Ele nos convida: me dê a sua gratidão. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Os dias são maus. Lembra-te de mim. Olha para a cruz do Calvário, olha para os pregos nas mãos, olha para os pregos nos pés, olha para todo o sofrimento, para o meu sangue sendo derramado, para o meu suor se fazendo em sangue, por todo o pecado da humanidade estraçalhando o meu corpo, e lembra, foi por você. Gratidão.
É isso que Deus pede da gente. E lembrando, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quem entendeu, diga amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Se você não saiu daqui depois dessa mensagem quebrado, estamos precisando urgentemente de uma mudança. Não podemos mais viver como Gomer. Ele nos chamou para sermos noiva, para ter compromisso, para se casar conosco. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos alguém que esteja afastado do Evangelho e quer se reconciliar hoje, ou alguém que ainda não aceitou a Jesus e quer fazê-lo agora. Ele está sempre nos buscando, independentemente de onde a gente estiver. Ele vai lá. Talvez hoje você chegou aqui e dentro de si você está sentindo o peso da autodesvalorização. Você mesmo não tem a consciência do valor que você tem para Deus. Mas Ele te trouxe hoje aqui para dizer que Ele te ama. E não é com o amor que é ensinado na sociedade de hoje. É um amor perfeito, que suporta, que espera, que crê. É um amor que ama para transformar. É o amor que ama para libertar. É o amor que ama para mudar. Temos alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Só levante a mão e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o Natanael. Natanael, ele se apresentou no encontro com Deus e ele é servo de Jesus, trabalhava em outra missão e disse: eu quero fazer parte dessa igreja. Pode subir, meu irmão, vem pra cá. Seja bem-vindo. Aqui temos trabalho para você. Amém? Porque é bom, irmão, o crente ter trabalho. É ou não é? Você já percebeu que todo crente que não tem trabalho, ele dá trabalho? E o Espírito Santo tem colocado no meu coração dar trabalho, para esse povo deixar de dar trabalho. Não é? Glória a Deus. Tem alguém que está na mesma condição do Wesley, que trabalha em outra igreja, mas tem se apegado a nós e quer fazer parte do hall de membro dessa casa? Vem aqui e nós vamos te receber por aclamação, como estamos fazendo aqui com ele agora. Tem alguém? A igreja recebe o Wesley? Então diga: seja bem-vindo. Em nome de Jesus. É Natanael.
Aleluia. Natanael, irmão, olha, já estou mudando o nome do homem. Olha, não se ligue não, que é da sim para pior, viu? Glória a Deus. Então Natanael está recebido por aclamação. Amém? Aí depois ele prepara a documentação para apresentar aqui na secretaria, tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode voltar lá para o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, amanhã, 13 horas, círculo de oração. Venha orar. E à noite, estudo bíblico. Venha aprender a palavra de Deus. Amém? Aqui nós temos classe de jovens, classe de homens, classe de mulheres. Os pais podem trazer suas crianças que vão aprender tranquilamente, porque nós temos classes para todas as idades. Nem se preocupe, venha, traga seu filho, vai ser uma bênção. Amém? Estende as mãos e que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Todo o povo de Deus declara dizendo: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma excelente semana na presença de Deus.